Saudações a todas e a todos. Nós vamos continuar aí com a nossa aula hoje sobre o fim do tráfico negreiro no Brasil e já trazendo para vocês aí o nosso PowerPoint para a gente seguir nesse roteiro, né? Então, fim do tráfico de escravos, né? Lembrando sempre para vocês, gente, que quando o Brasil se torna independente, em 1822, metade da população era de escravos. Você tem aí, por volta de 1830, 2.500.000 escravos no Brasil. A metade da população era escravo. Então, veja que nós temos toda uma estrutura econômica baseada nesse modo de produção da mão de obra escrava, né? Chamado trabalho compulsório, ou seja, trabalho obrigatório, né? Bom, também sabemos que o século XIX é o século do triunfo do liberalismo econômico, da industrialização, né? Ou seja, da hegemonia do capitalismo, né? O capitalismo consegue sobreviver junto com o escravagismo. Não tem como, né? Essas relações são antagônicas. O capitalismo precisa, necessita de mercado consumidor. E escravo não é consumidor. Então, você imagina que metade dessa população no Brasil não era consumidora, né? Não precisa, especialmente os ingleses, né, na sua revolução industrial, de mercados que consumam seus produtos industrializados. Então, a pressão da Inglaterra começa a pressionar essas relações na América, né, no continente americano. Tanto na América do Norte, quanto na América Central e América do Sul, né? Também sabemos que a atividade de tráfico de escravos é uma atividade altamente geradora de capitais. Então, muitos desses escravagistas, traficantes de escravos, né, prestavam dinheiro para esses senhores de terras, né, especialmente do Nordeste, produção do açúcar, e agora já com o advento da atividade cafeicultora na região Sudeste, né, não eram investidores nessa produção, então era uma atividade muito lucrativa. Bom, a Inglaterra, por seu lado, né, necessitava do fim dessa mão de obra, né, desse modo de produção, para que ela pudesse aí colocar os seus produtos à venda, né, em mercados livres. Então, por volta já de 1807, ela proíbe o tráfico negreiro nas suas possessões nas Antilhas ali no Mar do Caribe, né, onde ao norte da América do Sul, ao sul da América do Norte, né, onde ela produzia suas possessões, grandes produtores de cana-de-açúcar. E pressionados por esses produtores de açúcar, porque viam a concorrência dos países escravocratas como uma concorrência desleal, já que eles pagavam salários agora, né? Então, pressiona a Inglaterra as autoridades inglesas a pressionar os restantes das outras sociedades, dos outros estados, a também extinguirem o tráfico negreiro e buscarem abolir a escravidão. Já em 1833, ela aboliu de vez o tráfico
não é bem em 33. Vou buscar aqui uma informação mais precisa, né? Não, tá certo. Proibição do escravo e suas possessões. Já em 1833, ela proíbe a existência de escravo, ou seja, ela abole, né, todas as suas possessões pelo no continente americano ou onde houvesse escravagismo, né? Bom, se nós formos relembrar, no Tratado de Aliança e Amizade de 1810, quando Dom João chega ao Brasil, firma um tratado de aliança e amizade com a Inglaterra, ali ele já se compromete, né, a limitar o número de escravos e ainda mais, a partir de 1818, ele permite, né, em acordo com a coroa inglesa, de, de que os navios ingleses poderiam ter o direito de visita e busca. O que significa isso? Abordados os navios negreiros, os tumbeiros, assim chamados, pela marinha inglesa, os ingleses tinham o poder de, né, palavra me foge agora, de barroar, não é bem a palavra, como seria, de interceptar esse navio inglês, tumbeiro, e se houvesse carga humana, né, escravos, que não fosse das áreas obtido nas áreas de possessão portuguesas, poderiam ser confiscados pela marinha inglesa. Muitas vezes esses tumbeiros faziam o quê para poder não serem interceptados, multados, né, confiscados pelos ingleses? O que é que eles faziam? Lançavam a carga humana ao mar, né? Se vocês tiverem oportunidade de assistir um filme chamado filme recente, né, dos anos 2000 aí, daqui a pouco eu lembro do nome do filme, vocês poderão ver muito bem isso no que nós chamamos de inventário de, de cargas de um navio, né? Tumbeiro, um navio escravocrata. Daqui a pouco eu lembro do nome do filme para falar para vocês, né? Bom, voltando lá, já em 1827, no chamada na Convenção de Reconhecimento e Independência, né, do Brasil, que foi ratificada em 1827 pela Inglaterra, Dom Pedro se compromete, em 1830, extinguir o tráfico de escravos para o Brasil. Tanto Dom Pedro né, não ratificou, não assinou essa lei, mas pressionados aí pela Inglaterra, a regência trina cria a Lei de Proibição do Tráfico de Africanos de 1831. Essa lei foi chamada Lei para Inglês Ver, porque na realidade ela não proibiu absolutamente nada, porque também não impunha sanções de nada, não fiscalizava nada, não é isso? Ao contrário, ela ainda, né, a própria regência, em 1835, institui a pena de morte qualquer insurreição e ofensa física cometida por escravos. Então percebam vocês que era um país escravocrata cuja elite tratava das relações de tráfico ou abolição sem nenhuma participação dos próprios escravos, né? Pelo contrário, intensificava, inclusive, a opressão sobre qualquer manifestação dessas pessoas, né, que fossem
questionadas pelas autoridades. Obediente tudo isso, a Inglaterra, né, e a pressão do capitalismo inglês, de fato agora, né, o parlamento inglês vota em 1845 a Lei Bill Aberdeen, né, que proíbe o tráfico de africanos aí pelo mundo. Então agora a Inglaterra joga duro mesmo, né? O filme que eu queria dizer para vocês chama Amistad, né? Belíssimo filme. Então, voltando lá, a Lei Bill Aberdeen de 1845 proíbe o tráfico de africanos pelo mundo. E aí a Inglaterra vai, no Brasil, inclusive, vai interceptar navios aí a 3 quilômetros da costa brasileira, vai bombardear portos que recebem escravos, né? Então, essas relações com a Inglaterra vão se tornar relações extremamente dificultosas, o que vai atrapalhar, inclusive, todo um comércio que não é de gente, né? Comércio de mercadorias. Então, Dom Pedro II, a partir de 1850, com a lei chamada Eusébio de Queiroz, eles proíbem de vez o tráfico no Brasil. No entanto, há um certo olhar, né, contemplativo, e essa própria lei não traz muitas sanções, que provoca ainda mais protestos na Inglaterra e protesto também dos anti-escravagistas no Brasil, né, os abolicionistas. E essa lei Eusébio de Queiroz é ratificada pela Lei Nabuco de Araújo de 1854, aí impondo sanções severas. O que ocorre com esse fim do tráfico de escravos africanos para o Brasil? É que o Nordeste, que já vinha em decadência a produção de açúcar, e a possibilidade desses senhores de engenho de manter, né, esse número de escravos, vão compensar essa lavoura cafeicultora, que agora está em plena ascensão na região sudeste, vai ser compensado com um tráfico interno. Então, intensifica aí um tráfico do Nordeste para o Sudeste, de escravos para trabalhar na, agora em ascensão, lavoura cafeeira, né? Com essas atitudes, quer dizer, a partir de 1850, nós começaremos a ter o declínio das relações escravagistas no Brasil, o que vai mudar, né, de certa forma, a configuração da economia nacional, no sentido de que aqueles recursos que eram utilizados por esses traficantes de escravos, e eram vultuosos recursos, agora eles serão direcionados para outras atividades no Brasil. Quem tem um dizer interessante sobre isso é o Visconde de Mauá. Vocês também aí, num devido momento, poderão aí assistir o filme Mauá, né? O rei do Brasil, assim chamado, mas o filme se chama Mauá. Ele, ele fala justamente disso. Bom, que ótimo que agora nós não temos mais o tráfico negreiro, portanto, nós podemos colocar todo esse capital em outras atividades, especialmente atividades de infraestrutura, né, e de industrialização. Então, a partir daí também, nas relações econômicas modificam, as relações sociais também, porque quanto mais em ascensão essa lavoura do café, quanto mais em expansão essa lavoura do café, né, mais mão de obra é requisitada, a proibição da entrada de nova mão de obra da África, né, faz com que essa busca de mão de obra se volte para a imigração, que será um dos próximos assuntos que nós vamos tratar, né? Uma saudações a todas e a todos e um grande abraço. Nossa Senhora, um mosquito aqui na minha cara.